Sendo, hoje nós temos como convidados figuras que dispensam qualquer tipo de apresentações, não é? Estamos a falar aqui do senhor comandante provincial da polícia e delegado também do eminente, Dr. Aristófanes dos Santos. Ok. Também lembrar que ele está na qualidade também de acadêmico, não é? Até porque o Quintas de Debate também é um espaço acadêmico e nós, desde a nossa essência, sempre privilegiamos a questão da participação, do respeito pela diferença, respeito pelas opiniões dos outros. Então, é esse o nosso contributo, não é? Como Munga, que tudo temos feito para o processo de democratização do nosso país. Mas de apresentação não é tudo. Nós temos, para além do Dr. Aristófanes, também temos o Antônio Ventura, não é? Que é advogado e defensor de direitos humanos. Este sim é nosso companheiro de luta, não é? Também dispensa qualquer tipo de apresentações. Até porque já perdemos quantas vezes veio cá a Benguela para partilhar, não é? Sobretudo questões ligadas a direitos humanos, não só no Quintas de Debate, mas formações, colóquio e até inclusive marcha, não é? Já tivemos aqui algumas marchas que tivemos que pedir socorro ao pessoal de Luanda e ele fez parte dessa caravana. Bom, seguindo com a questão da moderação, para a questão da moderação, nós temos aqui também a nossa irmã, companheira, Tânia Fragoso, que é jornalista da Rádio Benguela. Então, ela é que vai fazer a moderação deste debate e desde já eu convido, não é? Primeiro a moderadora para se fazer a mesa e depois a seguir os nossos preletores. Ok? Também com a vossa permissão, senhor. Obrigado. Okay. Bom, mas enquanto os nossos convidados fazem a mesa, só gostaria de frisar aqui um aspecto que é bastante importante, dizer que para esta edição do Quintas enquadra-se no âmbito do projeto Televando. É um projeto de iniciativa de 3 organizações da sociedade civil, nomeadamente a Munga, o Núcleo de Direitos Humanos e a OEDC, que tem o apoio financeiro da União Europeia e ou seja, faz parte também do programa Pascal, que é apoio programa de apoio à administração local, que ou seja, é através deles que nós conseguimos, digamos assim, apoio para que possamos implementar este nosso projeto. Então, sem mais delongas, eu vou agora passar a palavra à nossa moderadora para fazer a condução do nosso debate. Então, muito obrigado a todos. Mas não se preocupe, bom debate. Mas nós vamos estar, na verdade, vamos só falar rapidamente daqui das questões dos conceitos que tem a ver com segurança, o que é segurança nacional, o que é segurança pública, o que é ordem pública, o que é polícia, a organização da polícia angolana, os tipos de polícia, a chamada polícia administrativa geral, a polícia judiciária, a investigação criminal, também as noções de criminalidade. Esta parte da criminalidade eu pedi ao João Malavindeira que colocasse criminalidade, porque o tema não tinha criminalidade, então falamos um bocadinho só para termos umas ideias, não é? E depois, que eu acho que é o que mais interessa aqui, é a atuação policial dos direitos humanos, e eu pus ainda de propósito um apelo à Polícia Nacional, e depois refiro-me a alguns direitos a mais, não é? O direito à vida, o direito de personalidade, a liberdade e a segurança. Nós temos o artigo 36 da nossa Constituição, o direito de reunião, a liberdade de reunião e a liberdade de manifestação, que eu acho que é a grande marca que tem muito a ver com os países democráticos e em vias de democracia. O direito também à liberdade religiosa e outros direitos, liberdades e garantias fundamentais. Não é?
Primeiro dar nota que, isso é do nosso conhecimento, nas sociedades democráticas o Estado tem a responsabilidade da proteção dos direitos fundamentais. Portanto, aqueles direitos que estão na nossa Constituição, sobretudo a partir do artigo 30º e seguintes, essa é a responsabilidade, não é, do Estado. Os direitos fundamentais são da responsabilidade do Estado. Através das forças de segurança, aqueles estão cometidas uma série de responsabilidades inerentes à sua função, que dentro daquilo que os impede, o poder do Estado, que impede as forças de segurança, elas devem ter essas responsabilidades. Mas essa atuação, portanto, a atuação das forças de segurança, deve sempre respeitar determinados princípios estes que estão estabelecidos no ordenamento jurídico nacional. Do ponto de vista, só para aqui darmos uma panóplia de informações que tem a ver com o Conceito de Segurança Nacional. O que é isto de Segurança Nacional? Pressupõe um conjunto de medidas que tem como objetivo a preservação da liberdade e o combate a qualquer manifestação que tente limitá-la. Também podemos analisar a segurança nacional, que indica os métodos usados para defender a integridade de uma nação. Portanto, contra um ataque exterior, alguém que efetivamente possa querer alterar o nosso sistema. Estamos a falar de inimigos, alguém que da parte exterior. Então, temos aqui a segurança externa, a segurança interna, que a nós cabe assegurar, e também temos a defesa externa. Não é? Para nós, o que interessa aqui muito é a segurança pública, para alguns, segurança interna. Portanto, há países que referem, por exemplo, Portugal, não chama segurança pública, chama segurança interna. Eles têm o Ministério da Administração Interna. Nós aqui, nós temos o Ministério do Interior, mas nós adotamos a terminologia de segurança pública. É definida como um conjunto de dispositivos, de medidas de precaução que asseguram a população de estar livre de perigo, tá? De danos, riscos eventuais à vida e ao património. É também um conjunto de processos políticos, jurídicos, destinados a garantir a ordem pública na convivência pacífica dos seres humanos na sociedade. Portanto, a segurança pública não se resume apenas com medidas repressivas e de vigilância, mas com um sistema integrado, otimizado, envolvendo instrumentos de coação, ou seja, de obrigatoriedade, de justiça, defesa dos direitos, saúde e sociais. O processo de segurança pública se inicia pela prevenção e finda na reparação do dano, no tratamento das causas e na reinclusão na sociedade do autor, vamos lá dizer, ou do criminoso, ou do suspeito da prática do crime. Já a ordem pública, ela interessa a vida, sobretudo a incolumidade da prosperidade da comunidade, a organização da vida social, e é também reconhecida pela ordenação jurídica como sinônimo de ordem social. Na verdade, a ordem pública abrange todas as manifestações sociais relevantes, sobretudo a soberania nacional, os bons costumes, muito importante, a ordem social, e é relativa aos interesses gerais da sociedade, regido por normas jurídicas, tradições, concessões morais, religiosas, teológicas, políticas e econômicas. Ainda o significado da palavra polícia, indo aqui rapidamente na polícia, o que é a polícia. Temos aqui a questão da origem do vocábulo, né, que resulta da palavra grega politeia, associada a polis, que significa cidade, somada ao sufixo cia, né, que esta ganha o sentido de guarda da cidade. Os mais velhos aqui sabem que no tempo colonial até os agentes eram chamados seus guardas, não é? O guarda não no sentido de ofensa, porque realmente os polícias são os guardas da cidade, são os que nos guardam. Quando nós vamos, por exemplo, na época festiva, Natal, vamos dormir, temos polícias na rua para nos guardar. Hoje em dia, infelizmente, se a gente chamar um polícia seu guarda, até vai ter problema, né? Não estamos habituados hoje a ouvir o polícia do seu guarda. Mas o polícia é o guarda da cidade, é o guardião da cidade. É aquele que é formado, que é preparado pelo povo, porque o salário da polícia é feito pelo povo. Quem nos paga são vocês. E então vocês nos pagam para nos guardarmos. Só que às vezes esse entendimento, no contexto atual, cria um problema muito grande. Mas antigamente era mesmo o guarda. Não é?
Mas agora chama o agente, né? O agente da autoridade, o agente da polícia, o chefe, né? Chefe? Todos são chefes? Pronto, então chefe, pronto. Também tá bom, mas a verdade é que o trabalho é de guarda. Pode ser chefe, né? Depois daqui o autor, a polícia consiste na ação essencialmente preventiva. Aqui está a grande questão. A ação da polícia é essencialmente de natureza preventiva. Prevenir. Preventiva da administração pública, de proteção da comunidade. Então, a presença da polícia não é de agressão, é de proteção da comunidade, né? Contra os perigos que a ameaçam, se necessário, através do recurso da coação. Este recurso da coação que nos referimos aqui é se o cidadão estiver a ser ameaçado, não é o contrário. Não é a polícia ameaçar, ela deve livrar o cidadão de situações complexas, tendo em vista a ordem e a segurança pública. Depois aqui o conceito de crime, né? Nós já sabemos, pode ser conceituado levando em consideração três aspectos: material, legal, formal, vai ser mais para os juristas. É toda ação ou omissão humana que leva ou expõe o perigo de lesão bem jurídico plenamente tutelado. Na verdade, é o que está tipificado no Código Penal, que toda conduta, né, que seja tipificada como crime é crime. Né? Então, na verdade, é um fenômeno social que resulta da constância de fatos que contrariem gravemente as condições existenciais da vida social em determinado tempo e em certo lugar. Às vezes a questão que se coloca é dizer se a polícia, no caso em concreto, se a polícia tem inimigos, ou seja, para ser mais claro, se a polícia deve considerar os marginais como inimigos. Não é? E na verdade, o conceito de inimigo tem a ver com alguém que invade algo que é nosso e nós devemos eliminá-lo. Este não deve ser o papel da polícia. Mesmo os marginais, aqueles que por alguma razão estão fora do cumprimento das normas, estes elementos são apenas, a polícia deve considerá-los como adversários e não inimigos. Tenho chamado a atenção os efetivos da polícia, quando estão em ações policiais, para não verem o cidadão, para não verem o delinquente como seu inimigo, porque a missão da polícia não é eliminar os marginais, mas sim usar os meios ao seu alcance, tendo em conta vários cenários, vários princípios da atuação da polícia e da democracia, para que eles depois vão responder aos órgãos de justiça e depois sejam reenquadrados novamente. Portanto, o inimigo não é para ser reenquadrado, o inimigo é para ser eliminado. Portanto, é preciso que os polícias sempre percebam que, porque cada um tem um motivo pelo que faz. Por exemplo, o marginal tem os seus motivos porque é que levou à marginalidade. Né? A polícia também tem os seus motivos porque é que foi para a polícia. Portanto, aqui cada um deve fazer o seu papel, mas não tendo presente um como inimigo. Ainda, a questão de delinquência, portanto, há delinquentes que não são criminosos, mas todo criminoso é delinquente. Portanto, é a mesma coisa, uma pessoa pode praticar um ato de delinquência, como por exemplo, atirar uma garrafa, ou seja, uma lata de gasosa no chão, na rua. Isso não constitui exatamente um crime, é uma transgressão, uma incivilidade, pinchar a parede, mas não comete um crime, mas é efetivamente uma delinquência. O ato de resistir ou infringir regras morais ou normas de convivência em uma sociedade. Né? Delinquência está relacionada a diferentes comportamentos desviantes, que são geralmente relacionados à juventude. Né? Nós aqui, eu por exemplo, sou do Quioche. Quem é que nunca tirou pedra aí na rua? Quem é que nunca brincou? Quem é que nunca chegou? Agora não há muitos, naquele tempo havia os miúdos que encontravam aqueles polícias que ficavam aqui no mercado municipal. Não é que eu fazia isso, estou a dar exemplo. E dizia, sou guarda-fogo, liga só aí, para tocar a campainha. O homem, que é pessoa pequena, ele tocava e a gente fugia a correr, né? Portanto, essas malandrices todas existiam. Quem nunca brincou no comboio da Bangaça, Lubito, Benguela, nós fizemos isso tudo. Não? Saíamos do Lubito, fugíamos, íamos para Benguela, etc, etc. Isso faz parte de todo um conjunto de atos. Por isso é que não dá para a polícia considerar esses inimigos, senão nós todos seríamos inimigos. São questões que, na decorrência da vida, do crescimento, isso ocorre com todos nós. Né? Aqui também, no âmbito da noção de criminalidade, e aqui já indo para a criminalidade, fizemos aqui um pequeno, acho que não se vai ver metade da luz, um pequeno fluxograma dos fatores que propiciam a criminalidade. Nada ocorre do nada.
Existem vários fatores de nível socioeconômico, questões que têm a ver com a heterogeneidade, a mobilidade residencial, a destruturação arquitetônica de muitos locais, uma série de fatores e condições, né? A família é fundamental, a urbanização, ou vamos assim dizer, a própria desestruturação arquitetônica das cidades, dos bairros, dos locais. Então, há um conjunto de fatores e condições que, na verdade, propiciam a criminalidade. Há uma questão que tem levantado muito, é se a pobreza gera a criminalidade. Isto é verdade e não é verdade. Quer dizer, nós vemos na barriga de uma mãe, pode ser um médico, um engenheiro, um gatuno e um marinheiro, né? E cresceram todos nas mesmas condições, né? Por exemplo, nos filhos da minha mãe, eu sou o único que sou licenciado, mas comemos a mesma comida, vivemos com as mesmas condições, sofremos todos juntos. Portanto, não foi o facto de que somos pobres, né? Nós começamos a estudar aqui, também andamos nisso, sofremos isso tudo, mas cada um depois teve. Agora, é verdade que é um fator catalisador, mas o fator pessoal também é fundamental, né? Aqui a questão também dos grupos de adolescentes, sem supervisão, que é importante que as crianças, de facto, os jovens, tenham um devido acompanhamento. Também a questão da baixa participação organizada, e isso tudo depois vai levar, portanto, ao crime e à delinquência. Significa que as nossas crianças, nossos filhos, devem estar devidamente acompanhados pelos pais. E isso é difícil numa sociedade em crescimento, numa sociedade com problemas desestruturantes como a nossa, em que, por exemplo, nós temos famílias com rendimento mínimo garantido, em que têm 5, 6 filhos. Como é que essas pessoas são alimentadas? Como é que os pais depois conseguem controlar esses filhos? Nós, por exemplo, andarmos hoje à noite aqui pelas ruas da cidade mesmo, no centro da cidade, pela feira, por essa zona ali, pelo campo do hóquei, todas essas situações todas, vamos encontrar uma série de crianças nas ruas, para não falar já dos bairros, né? Eu lembro quando foi da época da Covid, nós tínhamos instruções para retirar todas as pessoas das ruas. Conseguimos fazer isso um bocadinho na cidade, mas depois comecei a ir aos bairros pessoalmente na época, eu disse, pá, aqui não tem hipótese. Aliás, se Deus não nos ajudasse, se o fundamento mesmo eram os aglomerados populacionais, então morríamos todos aqui em Benguela. Eu me lembro de acompanhar o governador Rui Falcão, e chegamos na Praça do 4 com máscaras, né, para sensibilizar a população, para sair, e todas elas olharem para nós, e ninguém se movimentava, e o governador disse, ô comandante, é para assim vamos morrer. Eu disse, ô governador, vamos morrer mesmo todos, né? Porque ou batíamos a população, ou também não dava porque era muita gente, e as mamães estavam lá, né? E depois havia pedimos o Pinto Caimambo, que passava até o programa em Bunda, pedir para lavar as mãos, e a população perguntava, mas então se lá na terra dos brancos estão a morrer, também não lavam as mãos, esses nós aqui. Mas na verdade, graças a Deus, as mortes até foram inferiores do que a terra lá onde provavelmente tenha vindo isso. Mas isso para dizer que as pessoas estão na rua. Se houver aqui agora um acidente, uma alteração qualquer da ordem, em menos de 5 minutos está cheio de gente. Mas as pessoas estavam onde? Saíram de onde essas pessoas? Se nós fomos ali à rotina da Cruz Vermelha, está cheio de gente. Fomos aqui ao mercado, está cheio de gente. Para verificar um país se está desenvolvido ou não, é só isso. As pessoas estão todas na rua, já sabemos o que é que podemos dizer, né? Não trabalham, não fazem o quê? Estão aonde essas pessoas, né? Porque as pessoas estão lá. O que estão a fazer? Isso também tem que se estudar, né? Aí o Ventura depois é que faz esses estudos. Não faço esses estudos. Devo fazer, mas no outro âmbito, né? No âmbito acadêmico. Mas a verdade é que estamos todos na rua, né? Estamos todos, como dizia o cantor, né? Estamos no apupu, né? Os que estudaram, como dizia o Dr. Feijão, os que não estudaram, os que sabem, os que não sabem, os que pensam que sabem também, mas estamos todos mesmo aqui, né? E então este é o problema que há, porque há um descontrole muito grande das famílias, há uma desintegração da sociedade, relativamente, sobretudo aos jovens, há uma falta também de apoio também aos mais velhos, os berais, essas coisas. Quer dizer, há uma série de fatores e condições que propiciam a instabilidade, não é?
E depois também, nessa situação toda, aos grupos de pressão, onde vocês se enquadram, né? Isso também é outro problema, né? Que depois também vamos ver, né? A organização policial angolana, a polícia é definida em 3 sentidos, isso não me interessa muito, mas podemos falar com ele. Em sentido orgânico, sentido material, funcional, e a polícia em sentido formal. Mas isso é, como vocês chamam de dizer, blá, 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 não é muito. Em sentido orgânico, aqui é a condição de Marcelo Caetano, a polícia sempre é um modo de atuar da autoridade administrativa. Né? A polícia é um modo que consiste em intervir no exercício das atividades individuais, susceptíveis de fazer perigar interesses gerais, tendo por objeto, né, evitar que se produzam, ampliem ou generalizem os danos sociais que a lei procura prevenir. Portanto, a polícia tem que manter a ordem e a segurança pública. É neste sentido que aqui eu me referi. Né? Depois aqui outros pontos de policiamento, a polícia administrativa. Aqui a polícia administrativa, que tem finalidade de garantir a manutenção da ordem pública em todo o setor da administração geral. A polícia administrativa é também chamada a polícia de ordem pública. Né? Alguns países, por exemplo, Portugal, polícia de segurança pública, noutros, polícia de lei e ordem, vários nomes, mas na verdade é aquela polícia que previne, que tem as missões de polícia administrativa geral. Vulgarmente nós chamamos aqui polícia de ordem pública. Depois temos a polícia judiciária, né? E essa polícia administrativa é a chamada polícia do direito administrativo, que tem a ver com as normas, com as normas, sobretudo normas proibitivas. E por que às vezes às vezes não, quase sempre, aqui no nosso caso, há muitas desavenças entre as pessoas que querem se manifestar e as polícias, por causa da forma como as ordens são todas passadas, que, vamos lá, vamos manter a ordem e a segurança pública. Depois, em democracia, existem direitos, né, como um dos direitos, que é um dos direitos que mais problema traz em todos os países do mundo, Estados Unidos, França, agora, é o direito à liberdade de reunião e à liberdade de manifestação. Com todas as questões que aí se falam, uns querem manifestar, outros não querem, então este é o problema que sobra sempre para as polícias. Mas o problema não é direto com as polícias, porque as polícias são um instrumento utilizados por todos, utilizados pela governação, utilizados pelas oposições, utilizados pelos, vamos assim dizer, pelos grupos de pressão, utilizados por todos. Né? Eu costumo dizer aqui aos meus colegas da polícia que nós, de manhã, somos bestiais, à tarde somos bestas, depois da manhã somos bestiais. Agora, os polícias têm que ter a preparação de não levar muito isso a sério, no sentido de que não estamos a lidar com inimigos, estamos a lidar com pessoas que têm problemas, que estão insatisfeitos por alguma coisa e querem fazer valer os seus direitos. Só que para fazer valer os seus direitos também tem que rever, ou seja, ter atenção também aos direitos de outra. Isso às vezes é muito complicado na prática. É bom falar aqui, mas na prática é complicado. A outra polícia é a polícia judiciária. Bem, aqui se chama a polícia de investigação criminal. Então isso para dizer que nós temos a nível do mundo duas grandes divisões das polícias. A polícia administrativa geral, ou polícia de ordem pública, ou polícia de lei e ordem, ou outra. E temos a polícia judiciária, ou polícia de investigação criminal. No caso da Angola temos duas áreas de investigação criminal. Temos o SIC, vocês sabem, e temos também o DIP, portanto o SIC desde 2014 e o DIP desde 2019. Todas fazem a mesma coisa, mas depois são reguladas pelo magistrado do Ministério Público, que é o procurador. Né? Em sentido formal, também podemos falar que ela compreende os poderes envolvidos pela polícia, em sentido funcional e orgânico, não apenas no exercício dos poderes de polícia administrativa em geral, mas também quando exerce a polícia administrativa especial e a polícia judiciária, quando são o autor que refere isso. Né? Atuação policial na realização dos direitos humanos. Isso é um problema muito grande, né, para todos nós. Né? Note bem, a articulação do exercício da atividade policial nos dias de hoje, né, não é uma tarefa fácil, mas não é mesmo fácil. Não é? Não é muito fácil porque nós também moramos nos bairros. E se não moramos, também temos a nossa família. Não é? Mas assim, entre o dever de proteção de uma coletividade e a proteção dos direitos e liberdades individuais, constitucionalmente consagrados, nomeadamente o direito à vida, o direito à integridade física, daqueles direitos de personalidade que todos nós conhecemos. Né?
Aqui, eu coloquei aqui alguns que são questões que as polícias, na sua atuação, quando eu refiro às polícias, estou a falar já das forças e serviços de segurança, devem ter sempre em conta. E é fundamental, como é claro, né? O direito à vida, aquele que constata do artigo 30 da nossa Constituição. Né? O Estado, né? o que refere aqui a norma, o Estado respeita, né? Aqui o respeito, protege, né? A vida da pessoa humana, e eu costumo dizer, e garante, né? O Estado respeita e protege a vida da pessoa humana, depois aqui que é inviolável, que é inviolável, porque a vida da pessoa humana é inviolável, ninguém tem o direito de tirar, né? Nos termos do artigo 30 dessa Constituição. É um bem eminentemente pessoal, inalienável, significa que não pode ser alienado, e indisponível. Quer dizer, ninguém pode dizer, me mata, e você lhe mata porque ele pediu para lhe matar. Esse é um bem indisponível, se ele matar, vai preso. Não é isso. Ele pode dizer, me mata, mas você não pode lhe matar, não, porque ele é um bem indisponível. Né? A vida humana como produto eminentemente da natureza das pessoas é um direito fundamental, de cunho individual, e o principal interesse do homem. Logo, este precisa de ser amparado contra os perigos, não só da natureza, né, mas também da cobiça humana, da prepotência e violência dos demais poderes. O direito à vida é o maior de todos os direitos. Tudo que nós estamos aqui a falar é porque temos sol, porque temos vida. Porque sem vida, nada disso daqui a ocorrer. Né? Depois tem os valores da Carta Africana, que dão a proteção do direito à vida, né? Que Angola, na verdade, subscreveu, e também da própria Declaração dos Direitos Humanos, as Nações Unidas e tudo mais. Isso vocês sabem melhor do que eu. E depois tem aqui a grande situação que mais problema traz entre nós e vocês, que é no geral, não é? Que é o direito à liberdade e à segurança pessoal. Está nos termos do artigo 36 da nossa Constituição. Todos os seres humanos nascem livres e iguais que em dignidade e em direitos, dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Portanto, veja o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de que Angola é subscritor. Falar do direito à liberdade física e à segurança pessoal é ao mesmo tempo falar de um dos mais insígnios direitos fundamentais, voltados para a proteção da vida humana, e constitui o sustentáculo dos direitos, liberdades e garantias de um cidadão, de que um cidadão deve usufruir para a continuidade da vida em sociedade. Está num livro meu que eu escrevi isto no livro para alertar aí aos polícias, né? Nós temos aqui o direito também à intimidade da vida privada, né? O artigo 32, são questões que os polícias devem ter em atenção. Direito à intimidade da vida privada, né? A atividade policial não pode vir. Esses são direitos fundamentais. Quando se diz fundamentais, significa aqueles direitos sem o qual você pode dispor, né? A proteção dos direitos à identidade privada e intimidade também estão regulados na Constituição, artigo 32. A própria Declaração Universal dos Direitos do Homem protege a intromissão na vida privada e familiar, do olhar estranho, conforme determina o artigo 12º. Ninguém será sujeito à interferência em sua vida privada, em sua família, em seu lar ou em sua correspondência, nem ataque à sua honra e reputação. Devemos ter... Pode demorar muito, não? Vou já fechar, posso acelerar então. Devemos ter... eu peço desculpas, essa coisa também de dar aula, falamos muito. Eu não pedi... Qual é o tempo que tinha? Já passou? 25 minutos, tem agora mais 3. Mais 3, pronto. Então, já vimos aqui o direito à identidade, à privacidade da intimidade, né? Depois temos a questão da inviolabilidade do domicílio e da correspondência, que vai dar. E aqui, a grande marca entre nós, né? O direito à liberdade de reunião e de manifestação. Este é um problema, acho que nós temos mais dois. E então, o artigo 47. O problema que se passa aqui é que, sendo um direito fundamental, um direito quando é fundamental, não carece de autorização. Está claro com relação a isso.
porque são direitos de aplicabilidade direta. Quer dizer, eu para falar não preciso pedir, eu para reunir não preciso pedir. Depois a própria Constituição remete isso para o regulamento, no caso seria a lei sobre o direito de reunião e de manifestação. Depois ali há umas normas que se explicam, não é, que os timings, não é, que se a autoridade administrativa, não é, tem de responder dentro de determinados prazos, e se não o fizer é considerado como não impeditivo ou não aceito. Agora, o que a lei refere é em caso de verificar algum facto que decidir pela não autorização, aquilo que não se pediu, deve comunicar. Então, às vezes é um problema se pode manifestar, se pode reunir ou não pode. Mas como temos pouco tempo, por falar bastante, né? Liberdade de manifestação é postulado no artigo 47 da Constituição, embora a aplicabilidade seja direta, mas é preciso ter atenção ao regulamento que a Constituição remete, que é a lei específica. Depois tem a questão de restrição dos direitos, liberdades e garantias. São todos fundamentais, mas, por exemplo, o direito à vida é superior ao direito à liberdade de manifestação. Se num local onde querem fazer a manifestação, há lá um buraco, se lá forem cair, podem morrer, pode-se restringir esse direito, pode-se coartar esse direito. Mas vamos avançar, devem ser devidamente fundamentadas. O Estado angolano promove e defende os direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos, quer como indivíduo, quer como membro de grupos sociais, etc, etc. As tarefas acometidas ao Estado são efetivamente asseguradas, restringir os direitos e liberdades fundamentais, suscetíveis de perigar a continuidade da vida em comunidade. Aqui, apenas para uma reflexão, uma criança sem limites é mal educada. Qualquer criança sem limites é mal educada. Quando o teu filho é pequenino e você lhe chama a atenção, ele bate no pai, ou bate na mãe, me larga, e você continua a deixar, ele está a crescer. E a velocidade vai ser maior quando tiver 15, 16, 18 anos. Um jovem sem limites é um delinquente. Um adulto sem limites é um bandido. Portanto, meus caros, tudo começa na infância. Muito obrigado. Uma salva de palmas, por favor. Eu vou pedir ao delegado que se assente mesmo ali. Aproveito para beber uma águazinha, refrescar e aconchegar-se. Caros convidados, nós vamos agora proceder à abertura para o momento de questões. Importa frisar que nós vamos ter até 2 minutos para cada questão. A musculatura que a polícia apresenta. Por um lado, quando nós, ativistas, nos fazemos às ruas, o batalhão inteiro da polícia sai. Cães, cavalo, tudo sai. Mas, quando é uma criminalidade lá nos nossos bairros, até para aparecer os A22 dura muito. Faz 2 horas, já mataram, o que matou já fugiu. A pergunta é, por que a polícia tem essa dualidade de critérios? E segundo, será que a Polícia Nacional acha que os ativistas são potenciais criminosos em razão dessa dualidade de critério? Ou acha que as manifestações, até porque tem acolhimento constitucional, há normas internacionais de aplicação direta aqui em Angola, essas manifestações causam alguma insegurança? Quais são, portanto, os desafios enfrentados pela polícia ou pelas forças de segurança no combate contra o crime organizado? A segunda questão, como... Olha, deixa eu ver aqui onde é que está. Como a polícia pode melhorar a sua atuação em relação com as comunidades? Obrigado. Todos os atos administrativos só são válidos se estiverem conforme a lei. Nós temos a nossa polícia e que a sua atuação é péssima, é perigosa. Eu tenho muito medo com a atuação da polícia. Não é modo aqui. Primeiro, os agentes da polícia agem de acordo às ordens superiores. Nós gostaríamos aqui de perguntar ao senhor comandante o que são
ordens superiores e também constam no ordenamento jurídico do nosso país. Dizia o senhor comandante, e disse muito bem, uma criança sem limites é uma criança mal educada. Um jovem sem limites é um jovem delinquente. E um adulto sem limites é um jovem bandido. Muito obrigado. Premissa bonita. Senhor comandante, um agente nessas condições, qual é a consideração ou a nota que se lhe dá? Gostava de saber, ao senhor comandante, por que nas manifestações, não é, que são convocadas pela sociedade civil, de respeito aos ativistas, a polícia tende a reprimir, a prender os ativistas, persegui-los, mas quando são as marchas do MPLA, a polícia protege. Gostava de saber o porquê. A segunda questão é mais ou menos uma polêmica que aconteceu recentemente em Benguela, de um polícia que abusou sexualmente de uma senhora na unidade, no caso, na Catumbela. Eu gostava de saber até que ponto está o processo deste policial, se será de facto condenado ou não, porque temos visto muitos polícias a matarem e não são condenados. A terceira questão, eu gostava de saber porque, apesar de ser uma questão do passado, mas é atuante, em 2022, quando se pretendia fazer marcha contra o protesto do resultado das eleições, vimos uma polícia com armamento de guerra e tanques para... Gostava de saber o porquê, qual era a ameaça que havia naquele... Eu falo das condições sociais da polícia. Eu acho que o mau desempenho da polícia, porque nós às vezes os cidadãos culpabilizam a polícia pelo não vai naquele sítio, não vai. Acho que a polícia também ficou ultrapassada no tempo, no espaço, consoante o crescimento demográfico. Dá-me a entender isso. Porque os bairros não são ordenados, eles também não conseguem, e mesmo não conseguem penetrar nas áreas onde há delinquência. Agora, o que eu quero saber do senhor comandante é o seguinte: por que não metem as câmaras de vigilância nos sítios mais críticos, para poder facilitar, o combate à delinquência? É possível eu estar numa marcha, manifestação, quando eu tenho que me sentir segura, mas não posso porque o agente da polícia normalmente nunca acarreta só uma pistola. Normalmente acarreta a pistola, arma. E como se não bastasse também ainda, preparam-se cães, cavalos e arames para rapel. Então isso eu não tenho como me sentir segura. Mas a minha pergunta ou sugestão vai para o comissário mesmo, é nas condições das quadras policiais, sobretudo as celas femininas, estão em péssimas condições. E para dizer que eu já sofri agressão com os agentes da polícia, e o agente da polícia, ele diz que chamava-se Jango dos Pastores, procurava sempre saber se um dia se eu já ouvi falar dos Jangos dos Pastores. Dos Pastores. Pastor dos Jangos. E eu já não estava na manifestação, já não fui encontrada na manifestação, mas ele batia-me, surrava-me normalmente. Eu quero perguntar se é normal a posição da polícia, a atuação da polícia, a maneira como a corporação atua nas manifestações, mesmo quando nós damos sempre a conhecer, sobretudo o roteiro, primeiro. Segundo, é como o comissário atua. A atuação da polícia deve sempre ser feita com base na lei. Ou seja, a grande diferença que há entre os marginais, os que estão à margem da lei e as polícias, é mesmo o facto de a polícia só deve atuar quando a lei o impõe. E disse bem o senhor Mário que a Constituição é a lei-mãe e depois tem uma série de normas e também, a nível da atuação da polícia, também princípios, que são valores. E referiu-se aqui
Ventura o princípio da legalidade, da mínima intervenção e outros, etc. Portanto, neste tipo de debates, o que nós, e são questões de natureza pedagógica, devemos tratar o que deve ser, porque nós estamos aqui de uma forma pedagógica e vir debater convosco e conversar aquilo que devem ser as normas. Agora, por que as leis foram feitas? Por que existem leis na sociedade? É porque o homem é mau. Todo homem é mau por natureza. Há autores que dizem que o homem nasce mal, outros dizem que o homem fica mal. As normas são quase sempre limitadoras de alguma coisa. Impõem alguma conduta. Se é um polícia cometer um ato tipificado na lei como crime, um ato contrário à lei, à moral, à ordem, depois costume e consubstância crime, ele responde nos termos da violação que praticou. Então, esta aqui é a questão. A questão é a polícia enquanto corporação e outra é a atuação do polícia. Então, e aí ele responde conforme os factos ocorrem. E eu dizia que a nossa atuação está em consonância com o ordenamento jurídico, naturalmente, porque está em consonância com base na Constituição e na lei, não é? E também aqui a grande pergunta das ordens superiores. A polícia, como qualquer empresa, como qualquer organização, mesmo as várias organizações sociais, mesmo até as vossas organizações, tem chefes, tem intermídios, tem subordinados, tem ativistas, tem chefes dos ativistas, como é óbvio, não é? Aqui ninguém vive no mundo à toa, nós somos seres humanos e a polícia tem uma organização hierárquica. Quando se diz ordens superiores, por exemplo, ordens superiores, quem manda na polícia em Benguela por enquanto sou eu, não é? Então, quem manda vamos lá, numa organização qualquer é o chefe dessa organização. Agora, Malavidela, por exemplo, é que manda aqui, não é? Se eu tiver um assunto, por exemplo, quem me convidou para vir cá é Malavidela. Eu estava fora até do país, ele mandou o documento, eu não sabia, e ele viu que eu não respondia, ele disse, comandante, mensagem, não? Mandante da bandeira, manda já agora, a gente resolve já isso. É o chefe daquela organização, que contactou o chefe da outra organização. Então foram duas ordens superiores e estamos aqui. As ordens superiores existem. Como é que não há ordem superior? Há mesmo ordem superior, né? Agora, o problema está na forma de atuação desconforme a norma. Isso é outra situação. O chefe diz, por exemplo, não está permitido ninguém passar por essa rua porque há uma situação qualquer. Por exemplo, aqui em Benguela, com as obras que temos, as ruas vão ser encerradas. E então depois ali há uns elementos que querem passar por algum motivo. E você tem aquela ordem de que ninguém pode passar. Bem, você, ao limitar a passagem, tem de avaliar aqueles aspectos que o Ventura disse. Porque se a ordem foi não passa ninguém, a ordem não foi mata os que tentarem passar. Porque se você eventualmente matar, responde, porque a responsabilidade criminal é individual e até a responsabilidade disciplinar. Não pode invocar o fato de que o chefe disse que ninguém passa, significa que quem passar vamos matar. E aí a responsabilidade. E não são poucos polícias que têm sido condenados. Mesmo aqui em Benguela, ainda há pouco tempo houve uma condenação de 8 anos, que agora está em recurso, não? A questão do agente adulto, qual é a classificação? O agente da polícia, todos nós, eu, vocês, todos nós somos pessoas. O que eu falei na parte final não se aplica aos civis, aplica-se a qualquer pessoa. O agente da polícia, adulto, sem limites, é um bandido. A diferença é que só não escrevi agente, é uma pessoa também. Significa que existem limites da atuação policial. Em democracia, o Ventura foi muito explícito sobre esses limites, há mais, mas o que baliza a atuação da polícia é os limites da lei. O marginal pode fazer tudo o que ele quiser, depois responda, não. O polícia só pode fazer o que está efetivamente na lei. O Daniel Xing, não? Polícia, partidos políticos, polícias
partidárias ou polícia porque que defende o partido, vamos dizer assim, o partido do Estado, ou se defende o partido do Estado ou outro partido. Pronto, a partidarização da polícia, né? Do ponto de vista legal, não há partidarização da polícia, não pode, aliás, porque a Constituição refere a polícia como uma partidária, refere a polícia também como um Estado democrático, como um Estado laico, não é? E a atuação da polícia aqui deve ser uma atuação de maior imparcialidade. Mas há situações que se podem verificar no terreno, são situações condenáveis. E se são condenáveis, não devem ser aceitos, porque a polícia deve ser uma polícia republicana e uma polícia que atua com a devida imparcialidade. Aliás, estamos a falar aqui o comandante da polícia. Se o comandante da polícia deixou seus afazeres para vir, eu sabia que estaria cá. Eu sei qual é o tema. Eu sabia que seria bombardeado, entre aspas, aqui. Mas estamos aqui, somos todos angolanos. E vamos discutir o tema, portanto, às vezes a questão. Porque quando há um problema, o problema é de todos, de cada um de nós. Nós já tivemos várias solicitações do Partido Estado, digo MPLA, também tivemos várias situações do Partido UNITA e da FENELA, e eu sabia que a FENELA tem grande e menos escala. Agora é preciso que o dirigente, o chefe, o tal das ordens superiores, saiba manter o equilíbrio entre a situação, não favorecendo uns em detrimento de outros, né? É preciso haver este equilíbrio. E, como se foi dito aqui, nós somos uma sociedade que está em construção da democracia. Nós estamos independentes desde 1975. O que se fala hoje não se falava em 1989, em 88. As liberdades que existem hoje também não são as mesmas que existem no tempo dito do Partido Único. É claro que não são as liberdades ideais, eu costumo dizer, às vezes, os nossos objetivos, que se a polícia que temos é a polícia que queremos. Eu, particularmente, digo que a polícia que temos é a polícia que está em evolução. É claro que daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, as polícias, acredito eu, em função também do desenvolvimento da sociedade, será uma polícia muito melhor. Mas também não esqueçamos de uma coisa, como ensinou Aristóteles, não é? Não Aristófanes, Aristóteles. Se queres ver a cultura de um povo, vide a sua polícia. Não é? Isso também é muito que se lhe diga relativamente a isso. Aqui a questão do abuso dos costumes, eu sou meio implacável. Por mais amigo que seja, conhecido, isso eu não tolero. Esse assunto, quando ocorreu, eu estava fora do país, e a partir de fora do país eu mandei prender o polícia. Está preso, mandei levá-lo imediatamente à Polícia Judiciária Militar, onde está preso, ou instalado, está a ser concluído agora, porque a lei também protege, porque faltam uns 15 dias, acho que acaba amanhã, se não falha, para a conclusão do processo disciplinar. E também já disse em entrevista ontem que a minha proposta é demissão compulsiva. Isso é público. Estou a dizer aqui, porque também na entrevista, quem ouviu a Rádio Benguela ontem, percebeu que eu disse que vou propor ao comandante-geral da Polícia Nacional a demissão da polícia. Agora, cabe ao chefe, se vai atenuar, se não vai, isso as ordens superiores, né? Superiormente aqui é rua. Agora, não sei se refere só a Benguela ou se refere o resto, mas penso que as medidas que foram aplicadas, no caso de Benguela, porque eu não tive acesso às medidas gerais, porque eu só trabalho em Benguela, embora eu tenha conhecimento e faça parte do Conselho Superior de Polícia deste país, né, por inerência das minhas funções, as medidas são aquelas que são aplicadas, chamadas medidas cabíveis em função de cada situação. Qualquer país, antes, durante e após as eleições, já sempre reforço do policiamento. Mesmo quando qualquer partido, que vamos dizer os maiores partidos aqui em Angola, quer o partido MPLA, quer o partido UNITA, são assegurados por nós. E a moldura humana das polícias para aquelas atividades são sempre superiores às que estão normais. É normal que por alguma questão, antes, durante e depois das eleições, mesmo até os licenciamentos, agora temos, por exemplo, no censo, nós estamos a ver que há uma série de ações policiais que vão sendo feitas. Agora, se houvesse uma questão concreta, aí sim, mas no geral eu acho que as medidas são as medidas cabíveis do ponto de vista policial, né? Também, repetindo das ordens superiores, já falava o Antônio Gomes, né? A musculatura da polícia, ou seja, a forma de atuar desproporcionada, vamos assim dizer, né?
Mas são as 10 questões que falamos aqui dos princípios de atuação. Eu tenho um livro que diz princípios de atuação policial na democracia. Existem vários princípios que têm que ser adotados. Um deles é da mínima intervenção, o princípio da necessidade, se é mesmo necessário, e depois também temos que ver se há adequação dos meios. Logo, não havendo isso, existem mecanismos e órgãos onde se pode... Nós já temos situações, então que o João sabe, né? Situações quentes, né? Nós mesmo, eles, quer dizer, vocês, na verdade, né? E ocorre, às vezes, depois nos desentendemos, ele já veio ter comigo, eu também veio ter com ele, e conversamos. Mas, na verdade, os inimigos não somos nós, nem vocês. O problema é que em democracia existem grupos de pressão. Todos. E são importantes, mais do que isso. Qualquer grupo de pressão numa democracia é importante, porque, na verdade, o que é que os grupos de pressão discutem? Direitos. Direito à água, à alimentação, essas coisas todas, direito à residência. E o Estado, quando recebe, o governo, quando recebe aquelas preocupações, introduzem dentro do sistema político, depois, mesmo pouco ou muito, vão resolvendo. E quando resolvem, o benefício, na verdade, não é só para aqueles que fizeram, vamos dizer assim, a manifestação, a união, vai ser benefício para todos, pensa-se assim. Agora, há efetivamente algumas questões muito pontuais de desorientação, de discussão, que ocorrem, por exemplo, nós queremos fazer manifestação. O grande problema com as polícias e sobretudo os ativistas é esse. Nós queremos fazer manifestação e vamos fazer, o artigo 47 da Constituição diz, e temos que fazer e temos de que não fazer. Ora, aqui a autoridade administrativa, no caso do referir, quer o governo, quer os municipais ou comunais, dependendo do local onde é que o facto vai ocorrer ou está a ocorrer, a autoridade administrativa, por alguma razão, refere, porque não estamos a falar de casos concretos, que esta manifestação não pode sair por isto ou aquilo. E a polícia é comunicada. Portanto, este degladiar entre a polícia e os manifestantes e vice-versa, não é que aquele polícia Antônio João e Madalena é inimigo do polícia Pedro Antônio. É o contexto em que nós nos encontramos. Agora, é preciso que, a nível governamental, se observem as normas previstas na lei, na Constituição e na lei. E a nível dos manifestantes, também o façam. Um dos problemas que há, às vezes, nessa situação é a lei não refere que os manifestantes devam contactar a polícia. A lei não refere isso. A lei refere é que devem dar conhecimento à autoridade administrativa, e a autoridade administrativa, se nada tiver contra, ou se não responder também, é considerado como autorizado. No entanto, se tiver contra, pode não autorizar. Essa é a questão. E aí é a situação que se coloca. É depois como, por exemplo, os manifestantes vão fazer uma manifestação na cidade sem contactar a polícia, porque quem tem que escoltar as manifestações somos nós, por lei, porque nós temos que barrar trânsito, nós temos que cortar vias. Portanto, é mesmo que a lei não assim defina o contato prévio com a autoridade policial, deve a autoridade governamental alertar a polícia e a polícia preocupar-se em contactar a organização para, em função dos roteiros que estão traçados, nós fazemos esse asseguramento. E já fizemos vários asseguramentos. O senhor Alberto, quando vem cá, quem assegura somos nós. O presidente do MPLA, quando vem cá, quem assegura somos nós. Todos os grandes policiamentos aqui, quem assegura somos nós, desde que haja essa coordenação. Ou seja, nós não podemos cegamente ver só na lei. Nós tivemos situações que ligamos para o subscritor da carta e tecnicamente o que eles fazem? Desligam os telefones. A gente não consegue falar com ninguém. Ou dizem, nós não temos que falar convosco, fica assim. E nós estamos aqui a racha, como é que vamos fazer? Né? Então, não, o problema não é só da polícia, o problema é de todos. E todos nós temos que recuar e ver, tenho feito tudo bem? Eu não estou a dizer que a polícia faz coisas boas, também faz coisas más, ou alguns polícias. E esses nós não temos que ir contra eles. Mas também há menos situações, pena que eu tenho gravações aqui, de situações que a polícia dá pena, da maneira que vocês, alguns de vocês, né, respondem às vezes. Então a manifestação é vossa. Estamos a ligar, só para saber, ponto de concentração, nós não temos que falar convosco, já falamos com o governo, desliga o telefone.
e agora estamos nós. Né? E precisamos ter atenção, que às vezes a manifestação é pacífica. Só que a manifestação pacífica, ao longo da marcha, pode haver uma nebulosa, ou seja, pode acontecer coisas de conversa, de irritabilidade, e essa manifestação pode depois, vamos lá, resvalar para a alteração. A polícia tem competências de parar aquela manifestação, em nome da ordem pública. Não é o facto de que o governo não disse nada, ou então estamos aqui legal, que podemos fazer tudo, que podemos. E há muita desordem também. Nós vamos, por exemplo, ver, e o João e o Gonçalo, acho que são das pessoas que mais viajam aqui do que nós, não é? Nós estamos aqui na província, dificilmente viajamos, mas às vezes digo para o João, mas está onde? Para todo o nosso viaja aí na vez. Mas as manifestações que você vê lá fora na Europa, tirando umas ou outras que são violentas, normalmente há um acordo seguinte: como as vias estão barradas, os manifestantes circulam na estrada e as polícias circulam nas bermas e à frente. E no fim, é mesmo assim que acontece aqui. Não é verdade também. Se você disser isso, é uma maca. Quando saírem do cemitério da Camunda a correrem para aqui para a cidade, não. Então, tem que haver aqui uma concentração entre nós. E é importante, vocês não veem os polícias como inimigos, para nós também não os vemos como inimigos, porque o que vocês reivindicam hoje também nos abraça. Por exemplo, se disser assim, queremos água nos bairros, por exemplo, se é uma Maca do Lubita, não interessa não. Se de fato o problema da água ficar resolvido, eu, por exemplo, eu aceitei e vim para aqui porque não é uma organização partidária. Eu não dou palestras a partidos, nem Pelá, nem UNITA, nem Federal. Mas essas organizações são organizações que têm interesse comum, eu dou. Independentemente de não estar afiliado a um partido, mas não estamos aqui como partidos. Estamos aqui como cidadãos e vocês como grupo de pressão, e é com muito prazer que eu estou aqui. Aqui também as atividades de insegurança, né, foi uma questão que foi colocada, porque que a polícia, portanto, quando há confusão com os manifestantes, vem muito, né, e depois nos bairros vêm poucos, etc, etc. Esse é um problema, tem a ver com o problema da criminalidade. Isso é uma outra situação, isso é um outro tema. Por quê? Porque nós falamos muito, isso é um problema. Eu ontem na reunião do órgão de concertação social do governo, eu propus ao senhor governador publicamente que nós cá em Benguela, e vou já dizer, nós vamos convidar o João para um tema, não é camarada coisa, um tema lá. Vamos discutir, vamos fazer uma conferência sobre o estado da segurança pública e da criminalidade em Benguela. Mas discutir mesmo sério, não é só falar de culpa, porque os fatores que conformam, ou seja, que informam a questão criminal, não tem a ver com a polícia. A falta de água, luz, estrada, a polícia deve construir isso. Mas vamos discutir isso mesmo. Vamos ver, o que está mal na polícia é isso, o que está mal nas igrejas é isso, o que está mal no sobrado é isso, o que está mal nos ativistas é aquilo. Então vamos ver qual é o remédio. Porque senão vamos continuar a nos culpabilizar e não a solução, porque cada um vai se defender. Todos nós, cada um de nós tem que fazer a sua parte. E a segurança somos todos nós. Cada um de nós aqui. Se a gente dissesse quem nasceu esses delinquentes que estão aqui? Vieram da China? Não. Os pais somos nós. Então você nasce uma pessoa e depois diz que a polícia não aparece. Então você tem que cuidar, você tem que educar, porque a polícia não pode fazer o trabalho das famílias. Cada pai, eu por exemplo, sei onde estão meus filhos. Eu tenho 6 filhos. Sei onde estão todos nessa hora, mesmo aqui. E tenho um filho grande, não anda à toa. Será que cada um de nós nessa sala sabe onde está o filho dele? Então cada um de nós tem que saber. Porque nós fazemos os filhos e chamamos a polícia. Vai nesses bairros todos à noite hoje. Tem uma série de crianças na rua, menores de idade. Isso é aqui a feira popular. Está cheio de crianças. Então, há outros fatores que levam com que os pais não tenham a capacidade de cuidar dos filhos. Não é porque o pai também quer que ele seja assim. Mas esses fatores têm que ser discutidos entre nós, para cada um saber a sua tarefa. Então, depois que estamos aqui, eu aceitei de bom grado estar aqui convosco,
não como comandante, mas também como uma pessoa que também vive os mesmos problemas, que também tem a mesma família, e estamos todos aqui como irmãos a debater esse tema. E você está numa manifestação, e a polícia está com os cães, a polícia não solta os cães. Os cães estão com o polícia. O cavalo está a andar. Se você está a manifestar pacificamente, não tem problema. Quem nunca viu um cavalo na via pública? Quem nunca viu um cão? O problema é se ele vai lutar com a polícia. Isso é um problema. É verdade. Agora, não, por isso, soltar os cães? Não. E até normalmente Tá os bem. cães são mais pesados que os da gente da polícia. Isso aí é outra situação. Temos que dar alimentação às polícias para ficarem gordos.